Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Eu estou gravando no domingo, né, pós jogo aí contra o Atlético Goianiense. Foi daqui que o São Paulo venceu o Atlético Goianiense por 1-0. Um jogo, acho que foi tranquilo, né, pro São Paulo, né. Por mais que o São Paulo tenha tido ali alguns momentos em que deixou o Atlético Goianiense de fato chegar com mais perigo no campo de ataque, o Jandrei foi muito bem, né, na parte defensiva. Acredito que o Sabino também foi muito bem, e a gente vai falar do Sabino daqui a pouquinho, né, que a gente já é bom perguntar as coisas, é muito bom perguntar as coisas, porque aí a gente consegue, entre aspas, uma notícia que ninguém daria, porque a gente vai perguntando, e é bem legal. Bom, São Paulo venceu o Atlético Goianiense por 1-0. O São Paulo conquistou aí mais 3 pontos, chegou aos 38 pontos na tabela de classificação. Por um momento estava no G4, né, mas o Palmeiras acabou fazendo um gol de empate lá contra o Flamengo, e o São Paulo ficou na 5ª colocação com os mesmos 38 pontos, inclusive do Palmeiras, e diminuiu para 5 a desvantagem para o líder Botafogo. Então agora o São Paulo tem ali 2 jogos, né? Além do confronto direto, tem que vencer mais um em tese para assumir a liderança, mas a gente sabe que é bem complicado. O São Paulo que entrou em campo hoje com os reservas, e a gente vai precisar conversar sobre algumas coisas. Primeiro ponto, Moreira teve alguma contusão, algo mais séria? Na nossa informação, não. A gente já perguntou para algumas pessoas para entender essa situação do Moreira. Ele saiu de fato com câimbras, né? Ele teve câimbras bem fortes ali e acabou sendo substituído. O Zubeldia aqui já fazia a troca, ele estava sentindo muitas dores, muitas câimbras ali. Câimbra dói bastante para quem já teve ali, principalmente na parte posterior assim da coxa, dói pra caramba. Então preferiu ali de fato que ele saísse, mas não é nada preocupante, não é uma lesão de fato. Ele deve estar disponível para os próximos confrontos. O Igor Vinícius, por que novamente o Igor Vinícius não jogou? Inclusive era até a expectativa do próprio São Paulo dele estar disponível para o jogo de hoje, porém mais uma vez ainda o Igor Vinícius ele está com um desgaste muito forte, ainda não é uma contusão. São Paulo evita falar que é uma lesão de fato, mas é claro que o São Paulo ele ali entende que mais um pouquinho o Igor Vinícius pode acabar se lesionando. Então, por conta disso, ele ficou de fora do confronto, e aí o Moreira acabou jogando, e automaticamente também o Rafinha foi chamado para ficar no banco de reservas. Em um primeiro momento, inclusive a informação que a gente trouxe, Luiz Gustavo, Caleri, tinha mais alguém que eu esqueci. Luiz Gustavo, Caleri, Arboleda e Rafinha não iriam para o jogo. Porém, aí o Rafinha acabou sendo chamado às pressas ali para complementar ali o banco de reservas. Luiz Gustavo e Caleri realmente sequer foram para o jogo, sequer estiveram aqui no Morumbi, pelo menos com a delegação. Alan Franco também, inclusive, a tendência do Arboleda não ter sido relacionado ao Alan Franco ficar no banco. Porém, o Alan Franco estava com um desgaste um pouco maior do que o Arboleda, então foi por isso que o Alan Franco acabou ficando de fora. Inclusive esteve aqui como torcedor, estava com a camisa do São Paulo, estava com a sua família, aproveitando aí o Dia dos Pais aqui no estádio, tá? E aí vamos trazer mais uma informação interessante do Sabino, tá? O Sabino, existe um entendimento de que ele pode ser esse quarto zagueiro que o São Paulo busca no mercado. Por quê? Porque o São Paulo entende que Arboleda e Alan Franco são os titulares absolutos desse time, e de que o Ferrarese vai ser o substituto imediato, que o Ferrarese tem qualidade tanto para ser o reserva do Arboleda quanto para ser o reserva do Alan Franco também. E aí o São Paulo foi no mercado, buscou o Maurício Lemos, né, esteve com negociações bem avançadas com o jogador, porém acabou desistindo do negócio. E aí há dentro do clube o entendimento de que até o término dessa temporada dá para se apostar no Sabino sendo o quarto zagueiro. Ele sendo o quarto zagueiro, ele vai jogar partidas como foi essa contra o Atlético Goianiense, quando tiveram muitas contusões. Então o São Paulo entende que não vai valer a pena hoje, pelas opções que foram apresentadas ao clube de contratações, o Maurício Lemos era a melhor disponível. O São Paulo entende que hoje não tem uma opção deste nível para de fato chegar, então o Sabino deve ficar como quarto zagueiro. Hoje, inclusive, ele acabou agradando bastante, né? Jogou bem, inclusive, na minha opinião, acho que foi um dos melhores em campo, acabou não comprometendo. Então o São Paulo deve manter, não deve mais buscar um zagueiro no mercado, até por conta do Igão. A tendência, e a gente vai trazer um vídeo específico para só trazer isso, o Igão ele deve ter mais oportunidades em 2025. Em 2025 o São Paulo aposta em alguns garotos
para serem mais utilizados, terem mais protagonismo na próxima temporada, inclusive, já entrando no assunto, William Gomes. William Gomes é uma grande aposta do São Paulo para a próxima temporada. William Gomes, ele renovou o contrato, inclusive, renovou não, tem negociações bem encaminhadas, falta só assinar um contrato, informação dada primeiro pelo GE, depois o blog do São Paulo trouxe mais atualizações e a gente vai trazer aqui para vocês. O William Gomes, ele deve assinar um contrato até agosto de 2029. Nesse contrato foi feito ali meio que um plano de carreira. Para o William Gomes, a tendência de algo ali para 2026, 2027, o William Gomes, ele já projeta a Europa. Então, em 2025 ele deve ter mais protagonismo, não é titularidade, ele vai começar a ser uma grande opção para entrar nos jogos. E aí a tendência é ele brigando cada vez por espaço, ter oportunidade de se tornar protagonista para depois ser uma grande venda do São Paulo. O salário dele foi dobrado, ele não ganha muito, tá? Mas o salário dele foi dobrado e ele vai ter aumentos anuais nesse contrato. Então, de imediato, na assinatura, o valor dele dobra. E aí, já na virada de 2024 para 2025, ele tem uma alteração no valor, um aumento, de 25 para 26 um outro aumento, e assim vai sucessivamente até o término do contrato. Mas como a gente já falou aqui, dificilmente São Paulo e William Gomes vão cumprir esse contrato. A expectativa, o projeto de carreira dele é justamente para, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ele começar a ter mais minutos, para em 2025 ter um protagonismo maior dentro do clube, e aí vai se projetando de fato para ele conseguir ter um protagonismo no São Paulo e uma venda para a Europa. Então o São Paulo trabalha mais ou menos nesse sentido em relação ao William Gomes, tá? E junto com o William Gomes vão vir novas renovações também. Tem alguns garotos que já estão sendo observados e lapidados pelo São Paulo e pelo Zubeldia para serem reforços na próxima temporada, mas isso aí eu vou trazer mais para frente num vídeo um pouco mais até detalhado, quando a gente tiver inclusive mais informações em relação às renovações. Mas assim, o São Paulo nessa janela, o São Paulo não tem sido protagonista. O São Paulo entende que fez uma grande janela em janeiro e que agora era uma janela pontual para alguns nomes. Esses nomes estão cada vez mais escassos, o São Paulo não deve contratar mais ninguém. Mas para janeiro, inclusive, deve ser uma janela ainda menor, porque o São Paulo vai apostar muito nessa garotada, nesse protagonismo dessa garotada, tanto de jogadores que já estão com o grupo, quanto de jogadores que ainda estão no sub-20. Então, é bem provável e bem possível que cada vez mais o São Paulo precise do mercado, faça realmente contratações cada vez mais pontuais, para depois ali, óbvio, uma venda de um ou outro ali, aí o São Paulo tenha que repor, mas que essas contratações sejam de fato cada vez mais pontuais, não embaciadas, como já aconteceu em alguns anos, tá? Então, só para resumir para vocês, para ver até se vocês já chegaram até o final. O São Paulo venceu o Atlético Goianiense, está no G4, está próximo do G4, 38 pontos, mesma pontuação do Palmeiras. O São Paulo também entende que um quarto zagueiro não vai ser mais necessário no mercado, porque o Sabino pode dar conta do recado para ser o quarto, e isso também não vai atrapalhar o crescimento do Igão na próxima temporada. Se aposta-se muito no Igão para a próxima temporada. O Zubeldia está gostando muito do atleta e deve ter oportunidades para a próxima temporada. Depois da Copinha deve atuar em algumas partidas do Paulista. O Paulista deve servir bastante de laboratório para alguns meninos do São Paulo. O William Gomes vai renovar até 2029, agosto de 2029, vai dobrar o salário, vai ter aumentos anuais aí no decorrer do contrato. Uma informação interessante, a multa do William Gomes vai ser algo próximo de 70 milhões. Por quê? Vamos dizer, a multa será de 60 milhões de euros. Porém, se um clube querer pagar essa quantia, se o clube falar, vou pagar a multa, existe uma cláusula que obriga esse clube a também assumir os tributos, porque em toda a transferência esses valores acabam aumentando um pouco por conta de tributos, de taxas, enfim, essas questões. E aí, o que daria algo de 12 milhões de reais, 12 milhões de euros. E aí, o clube também assumiria esse valor, que aí o São Paulo ficaria isento e o São Paulo ficaria com o valor total ali da operação do jogador. Beleza? O pessoal já está desmontando tudo aqui.
Morumbi, já tá todo mundo indo embora, inclusive o estádio está vazio, né? Só tem algumas festas ali nos camarotes e tal, mas o pessoal já tá indo embora, já tá fechando aqui a conta, então eu também vou fechar por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. E São Paulo já treina nessa segunda-feira, se reapresenta, já vai se preparar para o confronto contra o Nacional. Eu vou confirmar ali com o pessoal da assessoria do São Paulo, mas acredito que o São Paulo deve viajar na terça, tá? Na terça-feira o São Paulo deve viajar para estar lá, fazer um treino na quarta-feira e na quinta-feira estar preparado aí para o confronto contra o Nacional. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E todo vídeo do Morumbi que a gente faz, deixa um pouquinho vocês com a vista.